Ô, galera, boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite para vocês. Deixa eu abrir aqui. Mais. Vamos começar aqui então, né? Vou pegar aqui, vou só trocar o share da tela aqui. Nós paramos, pessoal, nesse exercício aqui, não foi? A última parte que a gente fez? Tá tão ruim a imagem aqui. Agora que melhorou. Pessoal, seguinte. A gente está falando, o assunto da nossa aula é sobre vazão. A gente está começando o primeiro passo para a gente poder introduzir um projeto hidráulico. Então, a gente está aprendendo alguns conceitos de vazão, eu estou começando a misturar algumas fórmulas para vocês, que é muito importante. E nessa questão número 5, eu vou fazer ela com vocês até certo ponto e deixar vocês quebrar a cabeça um pouco para ver se vocês entenderam a videoaula. Nesse exercício, pessoal, a gente precisa imaginar assim, tem um determinado líquido e esse líquido ele está sempre carregado em um tanque onde tem 5 metros. É um tanque cúbico, tá? Ó, é descarregado em um tanque cúbico de 5 metros. Essa primeira informação, ela traz para a gente o seguinte, eu tenho aqui um tanque, ó, onde cada lado desse nosso tanque tem um valor aqui de 5 metros. E eu tenho aqui um ralo nesse tanque, ó, um ralo. Esse ralo aqui, ele tem uma tubulação onde essa água está escorrendo aqui por um diâmetro, se vocês observarem que foi dado aqui, de 5 centímetros, que é o valor desse diâmetro aqui, ó. Esse símbolo, pessoal, que eu coloquei para vocês, uma bolinha cortada no meio, é o símbolo que a gente usa para diâmetro, tá bom? Aí a outra informação é a vazão do tubo. A vazão do tubo aqui foi dada como 10 litros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo está saindo 10 litros desse tanque. Então, eu tenho a vazão, eu tenho o diâmetro do tubo, que é 5 centímetros. E no item A pergunta é, para que a gente determine qual é o valor da velocidade desse fluido. É isso que a gente quer descobrir. E aí, pessoal, quem vai me dar alguma dica? Eu vou começar a marcar para eu ir dando alguns pontos de participação para o pessoal que for falando. Fazer o QVA? Hã? Q igual a velocidade vezes a área. Isso, quem está falando? É porque eu estou sem os nomes aqui. É o Felipe Leal. Felipe. Felipe, ó, a fórmula você falou certo, é o QVA. Vazão é igual a velocidade vezes a área. Mas eu tenho um problema aqui, Felipe, eu não tenho o valor da área. O que você me sugere? 5 vezes 5 vezes 5. Não, a Mas área. é o 5 volume, vezes né? 5 vezes 5 é volume. Ah, é verdade. Só 5 vezes 5. É E verdade. 2 sobre 4. Oi? E de 2 sobre 4. Perfeito, pessoal. Porque assim, esse A não é a área do nosso tubo. Esse A aqui é a área da tubulação que sempre está saindo. Então, vou marcar aqui para vocês, ó, esse Azinho aqui se refere à área da tubulação, tá? Isso é muito importante que fique claro para vocês. A tubulação é esse tubo que eu pus de verde aqui para vocês. E toda vez que vocês tiverem uma circunferência,
e essa circunferência ela tem um diâmetro, a área desse tubo é sempre πd2 sobre 4. Então, vocês podem substituir aqui, ó, Q é igual a V vezes πd2 sobre 4. Agora, pessoal, ó, eu até comentei isso com o Eduardo uma vez, vou falar agora para vocês que é muito importante. Eu posso achar o valor da área separado aqui e jogar esse resultado aqui dentro. É uma opção. Só que a próxima parte da matéria eu vou ensinar vocês a programarem todo o projeto dentro do Excel. Então, você não vai mais poder ficar fazendo coisinha muito separada assim, desse jeito. Por isso que eu estou colocando uma fórmula dentro da outra e estou ensinando você a ficar manipulando essa fórmula. Nesse exercício, moçada, eu quero determinar o valor da velocidade. Se eu quero o valor da velocidade, eu vou isolar o V. Como que eu isolo o V? Eu vejo que aqui embaixo não tem nada, eu ponho 1. Então, vai ficar Q é igual. Vou multiplicar toda a parte de cima. Embaixo eu vou fazer 1 vezes 4, que dá 4. Agora eu tenho fração, fração e uma igualdade. Eu posso multiplicar isso aqui em cruz, ó. Pronto. Agora eu vou isolar o V, que é o que eu quero descobrir. Tudo isso aqui está multiplicando. Tudo isso passa dividindo, ó. E o 4Q fica aqui. Pronto, ó. Acabamos aqui de criar uma fórmula para encontrar o valor da velocidade. Agora é sucesso. É só você substituir isso daqui. Então vai ficar 4 vezes o quê? Moçada, quanto que vocês querem que eu coloque no lugar do quê? Da vazão. Alguma sugestão aí? Tem que transformar para metro cúbico? Hã? Transformar para metro cúbico? Para metro cúbico, perfeito. Pessoal, ó, é o seguinte, quando eu falo na palavra velocidade, ela está em metros por segundo, certo? Se a velocidade é metros por segundo, a vazão ela precisa cair em metros cúbicos por segundo. E o diâmetro precisa manter em metros. Então, eu preciso agora converter. Vamos brincar de converter. Eu vou converter 10 litros por segundo para metros cúbicos por segundo. Como que eu faço essa conversão, rapaziada? Vezes 10 elevado a menos 3. Vezes 10 elevado a menos 3. Quem foi que falou? Caio. Caio. Tô marcando os nomes aqui, que eu quero dar uns pontinhos para vocês depois. Olha que benção. Então, aqui vai ficar 10 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é 10 a menos 2. Pronto. Metros cúbicos por segundo. Converti, então eu vou colocar aqui, ó, 10 a menos 2. Sobre, olha a parte de baixo, π vezes o diâmetro. O diâmetro eu também preciso converter ele para metros, tá? 5 centímetros é a mesma coisa que 0,05 metro. Tudo isso ao quadrado, tá bom? Porque aqui o nosso D está ao quadrado. Faz essas contas aí na calculadora, pessoal. Vamos ver quanto que dá aqui. Deixa eu ver se eu faço aqui. Deu 5,1 aí? Ou não? 5,09 eu aproximei para 5,1 metros por segundo. Julinho, você só não deixou em centímetros porque não era muito usual. Ah, o diâmetro, Clara? Isso, aham. É porque se eu deixar o diâmetro em centímetros, ó, aí vai virar uma salada mista de unidade. Então vamos supor que eu deixe... Ah, é porque o tanque é de 5 metros. Não, nem é por isso. Porque Não? eu não usei os 5 metros do tanque. É porque a pergunta do é o valor da velocidade.
A velocidade a gente costuma usar sempre em metros por segundo. Para que a resposta caia em metros por segundo, aqui a minha vazão precisa estar em metros cúbicos e o meu diâmetro precisa estar em metros. Ah, então, Tá? certo. E tem outra coisa que é importante, Clara, tocar para você. Vamos supor que eu não queira a resposta em metros por segundo. Se eu for manter a vazão aqui, ó, em litros por segundo e for deixar aqui em centímetros, você percebeu a salada mista que virou, ó, litros em centímetros? Ficou uma bagunça. Por isso que eu não posso fazer isso. Entendi, então. Obrigada. Não tem nada. Pronto. Professor, só deixa eu tirar uma foto, por favor, para me copiar Peraí que eu depois. vou até baixar ela aqui. Se vocês quiserem, baixa eu um já pouquinho, mando o Júlio. PDF no final da aula, viu? Tá. Os exercícios que você vai querer que envie depois, Juninho? Não, precisa não, só para vocês estudarem. O que eu estou fazendo com vocês aqui, eu vou passar uns para vocês fazerem também durante a semana, porque aí dá tempo de eu brincar um pouco, deixar vocês treinar também, senão eu fico só falando. Aí eu complemento com videoaula na semana. Pessoal, o item B aqui, acho que eu vou fazer ele aqui embaixo, tá? Para eu poder enviar o PDF para vocês. Vou fazer ele aqui, ó. Resolução do B. Vamos ver o que fala o item B. Ele pede o tempo em que o nível d'água levará para descer 20 centímetros. Então, esse tanque aqui, ele tem uma quantidade de água. 20 centímetros é 0,2 metros. É uma parte bem pequena aqui embaixo. Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem a pergunta e me ajudarem. Ó, isso aqui. Suponha que o tanque está só com 20 centímetros aqui. E a pergunta é, quanto tempo esse tanque demora para esvaziar se ele tiver com essa altura de 20 centímetros? Vocês querem aí uns 5 minutos para vocês pelo menos tentarem fazer o item B e me falarem quem conseguiu? Beleza. Quebra a cabeça um pouquinho só, pessoal. Só diminui um pouco o negócio pra eu ver os outros negócios. Ô, Juninho, sobe lá na pergunta, por favor. Ali. Aí, rapaz, nós nem vai não, mano. Só pra ficar pouquinho. Já foi lá um pouco, sabe? Aí, nós encosta essa semana aí, mano. E aí, Fala, rapaziada. Aquele bom dia, boa tarde, boa noite, bem especial para todos vocês. Vamos continuar aqui mais uma aula de teste, tá? Nessa videoaula eu vou ensinar vocês a separar os ambientes. Então, por exemplo, se eu observar aqui o meu 3D, Ô, Juninho, dá 500 segundos. eu vou perceber que o chão... Peraí que eu não consigo fechar. Fechei. Quanto que deu? 500 segundos. Opa, parabéns. Quem foi que fez? Letícia. Letícia, isso? Parabéns. Ponta aqui já está marcado seu nome. Pessoal, vamos corrigir aqui então. É o seguinte. Como ele pediu o tempo para que o tanque todo esvazie, eu tenho que lembrar que a fórmula que envolve tempo misturada com vazão
é aquela fórmula Q é igual volume dividido por tempo. Então, vamos pensar comigo. Eu quero determinar quanto tempo. Eu tenho o valor da vazão? Tenho. Essa vazão aqui, ó, a gente converteu, ela vale 10 elevado a menos 2 metros cúbicos por segundo. 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo. O volume eu também tenho. O tanque nosso que eu quero que esvazie é esse tanque aqui, ó. Só essa parte dele aqui. Aqui vale 5. Aqui vale 5. E essa altura aqui, ó, é de 20 centímetros, que é a mesma coisa que 0,2 metros. Então, como que eu acho o volume dessa figura? Lado vezes altura. Então, eu faço 5 vezes 5 vezes 0,2, dividido pelo tempo. Tá? Acabou. Agora é só continha de matemática. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar 10 a menos 2 vezes t é igual. 5 vezes 5, 25. 25 a gente vai multiplicar por 0,2. Vai dar aqui como resultado 5. Então, o nosso t é 5 dividido por 10 a menos 2. Isso daqui dá 500 segundos. Parabéns, isso mesmo, Letícia. Belo raciocínio. Rapaziada, tranquilo? Entenderam o que eu fiz? Posso passar para a próxima questão? Então vamos lá, vamos mandar bala aqui que hoje tem matéria nova para vocês. Aqui é o seguinte. Se vocês observarem, eu tenho 2 reservatórios. Eu tenho um tubo grande que a água está vindo. E desse tubo eu ramifico para 2 caixas d'água, para abastecer 2 regiões. Então a água ela vem aqui, ó. E daqui ela ramifica para cá. E a outra parte da água ramifica para cá, ó. Para encher esse tubo. Outra informação que foi dada nesse exercício para nós é que o tubo 1, reservatório 1, que é o menor reservatório, ele demora 100 segundos para encher. Esse daqui, ele demora 100 segundos. Esse outro reservatório maior, ele demora 500 segundos. Mais uma informação para ajudar vocês a resolverem. O reservatório pequeno, ele é cúbico, de cada lado valendo 5. Então, é isso aqui, ó. Em perspectiva 3D. 5, 5 e 5. E o reservatório maior, ele tem 10 metros. E o exercício está falando também que essa tubulação grande aqui, ó, onde a água está entrando, ela tem um diâmetro, pessoal, de 1 metro. 1 metro. E o que a gente quer descobrir? Quer descobrir aqui o valor da velocidade. É isso aqui, ó. A velocidade da água na seção A. Eu quero que vocês calculem para mim qual que é o valor que a velocidade passa aqui, ó. E aí, rapaziada, alguém tem alguma sugestão desse exercício? Querem quebrar a cabeça aí uns 2 minutinhos para ver se vocês conseguem pegar a ideia do exercício? Vamos lá. Pode tentar fazer, Juninho? Pode tentar. Quebra a cabeça um pouco, só para vocês entenderem. Se não conseguir, vocês me falam.
Juninho, se quiser igualar nas fórmulas aí, dá certo? Igualar as fórmulas? Não, porque é o seguinte, ó, vou te dar um caminho para você começar a quebrar a cabeça. A pergunta do exercício é para determinar a velocidade da água, certo? Como eu estou falando de vazão, ó, a água percorrendo um tubo é vazão. Então, você vai usar aquele esqueminha. Q é igual V vezes A, certo? Certo. Agora, você vai fazer igual a gente fez no exercício anterior. Tenta abrir a fórmula da área aqui. Igual a gente fez, ó. Toda vez que eu tenho área de uma circunferência, é πd2 sobre 4. Então, πd2 sobre 4. Vamos focar na pergunta. Eu quero descobrir a velocidade. Aí eu vou isolar o V. Ah, sim. Uhum. E eu vou fazer igual tá aqui, ó. Quando eu isolar o V, eu vou chegar nessa fórmula, certo? 4Q sobre πd2. Agora eu vou te dar a dica para você quebrar a cabeça, ó. Esse cara aqui, que é o D, você tem, que é a tubulação que está entrando aqui, ó. E essa tubulação, ela vale 1 metro, certo? Uhum. Então, você tem aqui como 1 metro. Você quer descobrir o valor da velocidade. E nessa fórmula, ó, o π é um número, vale 3,14. Quem que está faltando para você calcular? A vazão. Então, você vai tentar descobrir qual que é a vazão que a água está chegando aqui, usando como informação esses dois tanques aqui. É aí que está o grande macete. Certo. Tá? Assim, vou tentar, mas eu tá vendo mais ou menos por esse caminho mesmo. Maravilha. Me expressei mal na hora de falar, mas deu certo. Ô, Juninho, Oi? pode falar a resposta? Nossa senhora, não é possível. Quanto que deu? 4,14. Ô, louco! Ô, você tá foda nessa matéria. Parabéns, é isso mesmo. Não, na primeira matéria eu levo uma porrada, mas na segunda os outros aprendem, né? Vapo, você fez rápido demais. Gente, vocês querem mais um tempo ou, como a Letícia já falou, eu posso mandar bala? Cadê o resto? Juninho, é porque quando eu tô no serviço à toa, eu fico olhando os exercícios, por isso que eu... Nossa, mas você fez muito rápido. Quer ver? Eu vou até fazer uma pergunta para a sala. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, até aqui onde eu expliquei para a Clara, vocês entenderam? Eu preciso descobrir o valor da vazão, a vazão que entra no meu tubo. É isso que eu tenho que fazer. Como que eu começo a brincar com isso aqui, a resolver isso daqui? Então, vamos lá. Eu tenho uma informação. O tubo grande, ele é um tubo em formato de um cubo, onde eu tenho 10 por 10 por 10. Qual que é o volume desse meu tubo? Eu vou lá e faço 10 vezes 10 vezes 10. O volume será de 1.000 metros cúbicos. Legal. Pego o tubo pequeno. Qual que é o volume do meu tubo pequeno? Eu vou e faço 5 vezes 5 vezes 5. Isso dá 125 metros cúbicos. E aí, vocês lembram que eu falei na videoaula para vocês? Se eu tenho tempo e se eu tenho volume, de novo, se eu tenho tempo e se eu tenho volume, eu descubro a vazão que está chegando no reservatório 2 e eu descubro a vazão que chega no reservatório 1. Então, o que eu faço? Vazão é volume por tempo. O volume é 1.000, o tempo é 500. Isso aqui dá 2 metros cúbicos por segundo. A mesma coisa eu faço para o reservatório 1. Ó, vazão é volume por tempo, volume é 125 e o tempo é 100. Isso dá 1,25 metros cúbicos por segundo. Pessoal, agora, ó, a Letícia respondeu. Vamos deixar outro falar para mim.
Eu não quero a vazão que está chegando no reservatório 2. Eu não quero a vazão que está chegando no reservatório 1. Para eu substituir aqui na fórmula, ó, eu preciso da vazão que está chegando aqui, ó, em A. Quem pode me falar como que eu determino a vazão que está em A para eu descobrir a velocidade? Somar as duas vazões? Somar as duas vazões, perfeito. Pessoal, olha bem. A água que está chegando aqui, ela não está indo parte dela para esse reservatório e a outra parte dela está vindo para cá. Então, tudo isso que chega é a soma da vazão do 2 mais a vazão do 1. Então, aqui, eu tenho a nossa vazão total. Ó. Então, a vazão total é a vazão 1 mais a vazão 2. Vamos lá, então. A vazão 1, ela vale 2. A nossa segunda vazão, 1,25. Isso aqui dá 3,25 metros cúbicos por segundo. E agora aqui é sucesso, ó. É só você substituir. Vai ficar 4 vezes a vazão, que é 3,25, dividido por π, vezes o diâmetro, que é 1. Se vocês fizerem isso tudo certo aí na calculadora, deve dar o resultado que a Letícia falou, que é 4,14 metros por segundo. Pronto, pessoal. Acabei mais um exercício. Alguém está com alguma dúvida? Quer que eu vá um pouco mais devagar ou está tranquilo até aí? Aí, é esse pedaço aqui. Só deixa um tempo aí para copiar, Juninho. Põe um pouquinho para baixo. Assim, tá bom? Ô, Juninho, Tá você não lindo. pode mandar no grupo assim depois, não? PDF? Fica mais fácil. Mas eu vou mandar para vocês o PDF, eu exporto e já envio. Fechou, valeu. Então vamos começar a matéria nova agora. Pessoal, agora a gente começa a entrar na matéria de ensino superior mesmo, tá bom? Agora não tem brincadeira mais não. Eu vou apresentar para vocês um assunto novo que é chamado de viscosidade de um fluido e junto com ele entra alguns caras que participaram no estudo da água em movimento e eu vou apresentar para vocês o grande cara chamado Reynolds, tá? Então, quando eu falo na palavra para vocês viscosidade, é um assunto novo, com unidade de medida nova, com tudo novo, igual vocês estão aprendendo comigo passo a passo. Vocês aprenderam velocidade, eu dei uma unidade. Depois aprenderam força, eu falei do Newton. Depois pressão, eu falei do Pascal. E agora eu preciso falar o que é a viscosidade. Viscosidade, pessoal, eu gosto muito dessa palavra aqui. Grossura. É a grossura que um líquido tem para poder se locomover. Por exemplo, imagina que nessa minha mão está escorrendo água. Na outra mão está escorrendo mel. Vocês concordam que a água ela vai escorrer com muito mais fluidez e o mel ele vai ficar escorregando bem devagar e demorado? O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? A viscosidade é um número que vai medir a dificuldade do líquido se mover ou não. Quanto mais viscoso esse líquido for, mais dificuldade ele tem. Quanto menos viscoso, menos dificuldade. Então, pensa rápido, pessoal. Quem é mais viscoso, o mel ou a água, na opinião de vocês? O mel? O mel é mais viscoso. E eu vou medir isso pela capacidade dele grudar. Eu digo que viscosidade é um número que mede o quanto um líquido gruda. Então, viscosidade é um número
e vai medir o quanto um líquido gruda. E aí, pessoal, para a gente poder entender essa viscosidade e eu já avançar um pouco mais com ela, eu preciso comentar agora com vocês um pouco sobre o número de Reynolds, tá? O que é esse número de Reynolds e o que ele vem falar para a gente? O Reynolds foi um cara que viveu lá em 1920, mais ou menos, e ele teve uma grande contribuição para os dias de hoje. O cara, eu acho que ele não tinha mulher na vida dele. Ele foi lá para um laboratório e começou a fazer vários experimentos com os fluidos em movimento, e dali ele tirou algumas observações. Quais foram essas observações? Rapaziada, o Reynolds percebeu que quando a água está andando, ela está em movimento, ou qualquer outro líquido em movimento, ele apresenta dois comportamentos. O primeiro comportamento que o Reynolds percebeu, ele chamou de escoamento laminar e o outro de turbulento. Então, o que é um escoamento laminar e o que seria um escoamento turbulento? Vamos entender pela lógica, depois eu vou mostrar para vocês. Isso foi muito chato mesmo, mas eu vou ter que mostrar. Porque isso aqui era para a gente fazer experimento dentro do laboratório, naquela bancada que ficava lá no fundo. Para vocês verem, eu vou ter que mostrar por vídeo, mas não tem problema. Mas não é tão interessante. O legal seria mostrar mesmo. O escoamento laminar, pessoal, é quando eu tenho um líquido e ele está escorrendo e ele cria lâminas. Deixa eu explicar melhor para vocês. Imagina o mel. Vê se eu só estou ficando muito doido ou se vocês já perceberam isso. Se você jogar o mel numa mesa, você percebeu que ele vai numa velocidade muito baixa, porque ele é muito viscoso, e ele vai escorregando em camadas. Vem uma camada, parece que vem uma outra camada, parece que ele fica meio fatiado. Vocês já perceberam isso? Vou dar um outro exemplo de uma substância muito viscosa. Pega uma lata de tinta e joga na parede. Ela não vai escorrer tudo de uma vez. Parece que vem uma tinta, uma camada, e depois parece que vem outra camada, ela vai criando umas bolinhas em cima. Isso é o que a gente chama de escoamento laminar. Galera, no escoamento laminar, olha o que acontece de interessante no meu fluido. Deixa eu ver se ele está falando aqui. Aqui, ó. Não tem, não coloquei. Aqui, ó. Ele vem com uma velocidade baixa e ele apresenta grande viscosidade. Isso é uma característica do laminar. Então, lembra, laminar é o mel. O mel é muito viscoso. Quando eu jogo ele com tudo, ele não sai escorregando assim, ó, de uma vez. Ele vem em camadas e vem bem devagar. Ir bem devagar é velocidade baixa, tá? E ele tem grande viscosidade, por isso que a velocidade dele é baixa. Agora, o escoamento turbulento é o escoamento que acontece em alta velocidade e a água ela vem toda bagunçada, igual vocês estão vendo nessa figura. Deixa eu dar um exemplo para vocês de escoamento turbulento. Quando chove muito, enche aquele córrego. Vocês já viram como que a água vem? Ela vem assim, ó. Velocidade alta e vem tudo misturada. Parece que ela vem com grande turbulência. Aquilo é um escoamento turbulento. A água, ela já é uma viscosidade baixa e a velocidade com que ela vem é uma velocidade maior. Moçada, até aí, vocês entenderam qual que é a diferença de um escoamento laminar para um escoamento turbulento? Tranquilo até aí mesmo? Fala um oi. Ótimo. Agora, em alguns momentos, eu preciso saber, eu preciso olhar para um líquido quando eu estudo o comportamento dele e preciso descobrir se ele é turbulento ou se ele é laminar.
E aí daria muito trabalho, toda hora eu ter que ficar pegando isso, levando no laboratório e fazendo experimento. Foi por esse motivo, pessoal, que o nosso grande amigo Reynolds, sabe o que ele fez? Ele foi para o laboratório, fez 1 trilhão de experimentos e criou uma fórmula que vai nos ajudar a descobrir se algo é turbulento ou se algo é laminar. Agora eu vou pedir um minutinho para vocês, que eu vou tentar reproduzir o experimento que o Reynolds fez, tá bom? Para vocês entenderem. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Cadê? Não. Física 2. Aqui, achei. Aí. Agora deixa eu trocar a tela aqui, né? Senão vocês não vão ver nada. Ó. Se não tiver aí no YouTube, vocês me falam, tá? Eu vou mostrar um experimento feito em uma universidade, tá? Era o que a gente deveria estar fazendo agora lá no laboratório, nessa aula. Aí. Este é o nosso equipamento já montado. Esse foi o experimento, tá bom, pessoal? A gente tem uma bancada pronta lá no laboratório. O que eu uso aqui? Eu vou usar um tanque, que é um reservatório. Aqui tem algumas peças que eu conecto a uma mangueira. Eu vou usar uma seringa com corante. Eu já vou mostrar o porquê que essa seringa é utilizada, tá? Agora eu vou deixar o cara falar um pouquinho aqui, ó. Para poder realizar o experimento de Reynolds, a seguir, escreveremos cada componente separadamente. É possível observar um cano na parte superior do recipiente, que tem como objetivo controle de carga. Este é o nosso recipiente, com capacidade de aproximadamente 20 litros. É possível notar um furo na parte inferior, que tem como objetivo a locação do adaptador. Este é o adaptador, né, que tem o objetivo de promover a saída de fluido do recipiente para a mangueira. Este é o nosso registro para podermos controlar a vazão de fluido dentro da mangueira. Este é o nosso adaptador registro mangueira, que tem o objetivo de promover a ligação entre o registro e a mangueira. Esta é a nossa mangueira transparente, para possibilitar a visualização do regime de escoamento. Esta é a nossa seringa, que irá possibilitar a injeção de um fluido colorido dentro da mangueira, com o objetivo de identificar o tipo de escoamento. Esta é a tinta utilizada no experimento. Vale ressaltar que a mangueira, os adaptadores e o cano possuem diâmetro equivalente a 3/4 de polegada. Então agora vamos para a realização do experimento. É possível observar a entrada constante de água. Como dito anteriormente, temos este cano, que auxilia no controle de carga, para que não haja grandes variações de pressão no experimento, né, para que a vazão seja controlada apenas no registro, facilitando a realização e a observação do fenômeno. Foi possível observar aí também a disposição dos equipamentos. Agora vamos encher a mangueira de água e, em seguida, iremos aplicar o líquido corante e observaremos o fenômeno. Ó, parei aqui porque eu quero mostrar isso para vocês, que é muito importante. Lembra que eu disse para vocês, agora há pouco, que escoamento laminar, ele sempre vai com baixa velocidade. Então, ele colocou essa válvula para ele poder controlar a velocidade da água. Se ele abrir muita válvula, sai muita água, então a velocidade fica alta. Se ele abrir pouca válvula, sai pouca água e a velocidade fica menor. O que ele está fazendo aqui é isso. Primeiro ele abriu pouco a água, furou a mangueira e vai passar sobre essa mangueira, vai jogar aqui um corante. Então, olha bem.
possível observar que para pequenas vazões, o líquido corante forma um fillet contínuo. Perfeito. Olha o que a gente estava falando. Quando a vazão é muito baixa, tá vendo que esse corante ele vem em forma de lâmina, ele vai um filete. Então, se isso tudo fosse, na verdade, só corante ou só água, é que eu não enxergo só com a água, por isso que eu preciso do corante. Eu estaria enxergando infinitos filetes circulando no interior do fenômeno. Paralelo ao eixo longitudinal da mangueira, né? Caracterizando escoamento laminar. Vemos que, para vazões crescentes, induzem oscilações que são amplificadas à medida que ocorre uma maior abertura do registro. Aí agora o que ele está falando? Que ele abriu mais o registro e vocês perceberam que em vez de deixar ser uma lâmina, a água está vindo com toda misturada. Isso é o que eu chamo de turbulência. E a gente consegue perceber isso. O escoamento transitório. Logo em seguida, é possível observar o completo desaparecimento do fillet, né? Uma mistura considerada entre a água e o líquido corante, né? Até a sua diluição total, caracterizando escoamento turbulento. Pessoal, esse experimento ele foi muito, mas muito importante para a área da hidráulica, tá? E essa é uma matéria que assim, vocês vão talvez aprofundar depois na área de fenômenos dos transportes, que ele deixou contribuições imensas para essa área. Então, por isso que eu estou enfatizando muito, e vou mostrar aqui para vocês, complementar mais um pouco. Deixa eu ver se esse outro vídeo aqui, que eu vou colocar, é legal também. Aqui. Então, olha lá, filete. O que significa? Escoamento laminar, baixa vazão. É isso aí, pessoal. Deu para entender o que é um escoamento laminar e um escoamento desse tipo? Tranquilo para todo mundo? Tranquilo. Ótimo. Sim. Então, vamos aprofundar aqui. Aí, pessoal, continuando essa matéria, o Reynolds, ele fez uma fórmula. Essa fórmula ela não existe demonstração. Eu digo que é uma fórmula experimental. O que significa uma fórmula experimental? Você vai lá para o laboratório e desce o pau no laboratório fazendo vários experimentos, tá? E ele percebeu um número que dá para classificar se o escoamento ele é laminar ou se ele é turbulento ou se ele está na transição, tá? E essa fórmula, pessoal, que ele utilizou, que eu vou fazer exercício e vou mostrar para vocês, é essa fórmulazinha aqui, ó. Chama ρVD sobre μ. Então, vamos brincar um pouco com ela para vocês entenderem o que essa fórmula significa. O RE quer dizer número de Reynolds, tá? É o número que a gente quer encontrar. Agora, eu vou fazer uma bagunça na cabeça de vocês, vocês vão me chamar de doido, mas é o seguinte. Vocês aprenderam agora há pouco que esse símbolo aqui é o símbolo do quê? Quem lembra? Densidade. Densidade. Mas agora, eu não estou mais na matéria de física, eu estou falando para vocês de uma matéria que chama MECFlu, tá? Que é mecânica dos fluidos.
Quando você pega um livro para estudar, esse símbolo é o símbolo da viscosidade, tá? Tá aqui embaixo, ó. Não coloquei. Então, esse aqui passa a ser o símbolo da viscosidade. E esse outro símbolo, que era densidade, agora a densidade passa a ser esse símbolo aqui. Então, pessoal, bastante cuidado, porque a gente não pode se prender nas letras. A gente tem que olhar para as unidades. Então, olha aqui, ó. Esse símbolo que é chamado de Rho, que é uma letra do alfabeto grego, é densidade. E eu sei que ela é densidade por causa dessa unidade, ó. Quilos por metro cúbico. Depois desse Rho aqui, ó, eu tenho o V. Quem que é o nosso V nessa fórmula? A velocidade do fluido. E a unidade é metros por segundo. Depois eu tenho o D de dado, que é o diâmetro do tubo. E por último, eu tenho aqui o Mi, que é a nossa viscosidade. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre a unidade da viscosidade. O resto tudo aqui vocês conhecem, ó. Esse aqui vocês não esquecem mais, eu já falei para vocês que é a densidade. E a unidade é quilos por metro cúbico. Esse cara aqui é a velocidade. A unidade é metros por segundo. Esse outro carinha que vocês estão vendo com D, que é o diâmetro, a unidade de medida dele é o metro. E agora eu vou apresentar para vocês a unidade da viscosidade. Pessoal, parece estranho. Cada hora eu venho com um nome estranho para vocês, mas eu vou explicar essa unidade. Ela é PA de Pascal vezes segundo. Essa é a bendita unidade da viscosidade. Então, de novo, viscosidade é o Pas, tá? PA de Pascal vezes o segundo. Vamos entender como que os caras chegaram nessa unidade, tá? Não é uma fórmula muito simples, ela é um pouco complicada, mas eu vou mostrar como que o experimento foi feito no laboratório. O engenheiro civil, o que interessa para ele é a viscosidade da água. Para o engenheiro de produção, o que interessa para ele é a viscosidade de todos os fluidos. Então, por exemplo, tem essa tabela na próxima parte para vocês que traz aqui, ó, a viscosidade de todos os fluidos. Então, primeiro, do álcool. Olha a viscosidade do álcool aqui. 0,24 vezes 10 elevado a menos 3 PA vezes S. O que é PA vezes S? Pascal vezes segundo. Olha o mais importante de todos, a água. Qual que é a viscosidade da água? 1 vezes 10 elevado a menos 3. Ah, tem mais substância? Tenho. Olha a viscosidade do mercúrio. 17 vezes 10 a menos 3. Moçada, responde para mim. Quem é mais viscoso, água ou mercúrio? Mercúrio. Mercúrio. Tá vendo que a água é 1 e o mercúrio é 17? E é lógico, o mercúrio ele tem muito mais dificuldade para se movimentar do que a água. Agora, quem que é mais viscoso? Álcool ou água? A água é mais viscosa que o álcool. É só você observar que o álcool é 0,28 e a água é 1. Agora, pessoal, eu vou passar para vocês um vídeo rápido. Vocês não vão entender tudo ainda, porque já é muito avançado. Mas para vocês terem noção como que os físicos e as pessoas que contribuíram para a área da hidráulica chegaram nessas tabelas. Eu peguei uma tabela pequena para vocês, mas existe uma tabela extensa com todas as viscosidades, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui, trocar de tela. Prometo que eu não vou até muito tarde, eu libero vocês uns 10, 15 minutos antes, só para vocês entenderem, e eu passo uns vídeos para vocês treinarem também durante a semana. Deixa eu só pegar aqui, esse aqui.
Ó, eu vou falando porque o vídeo está muito baixo. Esse cara, pessoal, ele fez um experimento para calcular a viscosidade de cada líquido. Para aquela tabela poder chegar na sua mão, alguém foi num laboratório e fez esse experimento, tá? Lá no nosso laboratório da Facef também tem como fazer todo esse experimento. Eu tenho aqui, ó, ele colocou shampoo, colocou óleo, colocou detergente, colocou álcool, foi colocando vários experimentos e o homem fez isso. Então, o que que ele fez? Ó. Deixa eu só pegar. Ele tem aqui, em cima dessa balança, uma esfera de metal. Ele está usando aquele paquímetro. Paquímetro, pessoal, é tipo uma régua que eu uso para poder medir coisas muito pequenas. Então, ele usou o paquímetro para poder calcular qual era o diâmetro daquela esfera. Ele vai precisar desses dados todos. Vocês vão entender por quê. Mediu também, colocou em cima da balança o frasco e calculou qual que era o peso da esfera e do frasco. Essa ferramenta que vocês estão observando aqui é o paquímetro, tá bom? É essa ferramenta que ele está usando para calcular o diâmetro. Diâmetro da esfera. Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai encher cada frasco desse com álcool, depois ele vai colocar no frasco o detergente, depois ele vai colocar o shampoo. Todos os produtos que ele quer calcular a viscosidade, ele está colocando nesse frasco. Aí ele foi medindo, ó, cada um. Com álcool. Agora com detergente. Agora com outra substância, eu tô achando que isso aqui é o quê? Um álcool gel? Deve ser. O que é? Moiou aqui? Travou, gente. Travou. Travou. Você vai explodir. Só porque eu tô com pressa. Peraí. O computador não tá aguentando mais montar tanta videoaula. Até ele cansou de você, Juninho. Misericórdia. Aí, ó. Não, vamos fechar. O Google Chrome não está respondendo. Vamos voltar lá de novo. Eu vou avançar a videoaula. Até ali vocês entenderam o que ele fez, né? Ele só foi colocando os objetos na balança e foi colocando dentro de cada recipiente os valores. Olha lá, agora ele tá... Eu acho que não trocou, né? Não. Agora trocou. Aqui ele está colocando o óleo. Agora o shampoo. O detergente, ó. Aí, pessoal, deixa eu voltar aqui que agora é importante, ó. Depois, ele conectou um cronômetro em cada uma das substâncias. Então, ele pegou o frasco, colocou detergente. Pegou o frasco, colocou o óleo. Aí, sabe aquela esfera que estava lá no começo, que ele pegou e colocou em cima da balança? Ele pegou e jogou essa esfera aqui, ó. E cronometrou o tempo. E ele fez isso para todas as substâncias.
quanto mais viscoso for o fluido, mais tempo ela demora para cair, ó. Tá vendo? Quanto menos viscoso, mais rápido a esfera cai. No óleo. Aí, isso que é experimento em laboratório. Fórmulas se chegam desse jeito. Aí lá no laboratório, pessoal, ele colocou e foi descobrindo, ó. O álcool gel, quanto tempo demorou para cair, o detergente, quanto tempo a esfera demorou para cair. Ele foi fazendo isso tudo num cronômetro e depois ele pegou a distância e dividiu pelo tempo e encontrou a velocidade. Qual que é a distância? A distância é o frasco, é o tubo que a esfera estava caindo. O tempo é quanto tempo ela demorou para cair. E ele conseguiu descobrir a velocidade. Com essas informações, pessoal, é aqui que a gente chegou na tabela, que eu queria mostrar para vocês, ó. Tá acabando aqui. Aí, legal. Com essas informações, ele aplica nessa fórmula aqui, ó, essa fórmula grande. 2 vezes G vezes R ao quadrado, tá? G é a gravidade, o R é o raio da esfera que ele mediu. Esse ρe é a densidade da esfera e o ρf é a densidade do fluido. E o V é o valor da velocidade. Com essa fórmula, ele consegue descobrir o quê? Qual é o valor da viscosidade de cada líquido. E aí ele cria essa tabela aqui, ó. Olha onde eu estou passando o mouse aqui. Com a viscosidade em Pascal vezes segundo. Tá bom? Então, todas as tabelas que existem, elas têm um porquê. E elas foram feitas experimento em laboratório. E a viscosidade foi feito esse experimento. Moçada, vocês entenderam mais ou menos que bagunça foi esse experimento? Tranquilo? Posso prosseguir aqui? Por mim, sim. Beleza. Alguém tem alguma pergunta aí? Então, vamos lá. Ó. Não, cadê? Achei. Não, achei nada. Aqui. Voltei para a tela, né? Agora, meu desafio para finalizar a nossa aula. Alguém sabe me falar o que é um número adimensional? Eu tenho aqui 3 pessoas que participaram. Felipe, o Caio e a Letícia. Falaram bastante. Agora, o que seria Não tem Hã? Não tem dimensão. O que significa não ter dimensão? Não tem grandeza? Não tem grandeza. Quem foi que falou? Julielton. Julielton. Deixa eu mostrar para vocês o que significa não ter grandeza. Pessoal, a nossa fórmula da análise dimensional é essa daqui. Número de Reynolds é igual ρ vezes D vezes V dividido por μ. Quem que é o nosso ρ, que a gente já falou? É a densidade. Quem que é o D? É o diâmetro. Quem que é o V? É a velocidade. E o nosso μ é a viscosidade. Quando você pega a densidade do líquido, que é em quilos por metro cúbico, e coloca aqui, quando você pega o diâmetro da tubulação que você está estudando, que a água está passando, que a unidade é o metro, e coloca aqui, a velocidade com que o líquido está correndo e joga nesse canto, e a viscosidade, que é PA vezes S, quando você pega cada coisa e coloca dentro dessa fórmula, moçada, presta bastante atenção numa coisa. Você vai encontrar um número. Você não vai encontrar uma unidade com grandeza. Então, por exemplo, esse número pode dar 2.400. Mas ele não vai dar 2.400 metros, ou metros por segundo, ou newton,
ou Pascal por Newton. Você não vai encontrar uma unidade de medida na frente dele. Você vai encontrar um número puro. Esse número puro é o que a gente chama de análise adimensional. É esse número. E o Reynolds, ele percebeu uma coisa. Quando esse número está menor que 2000, eu posso afirmar que o meu sistema ele é laminar. Quando esse número está entre 2.000 e 2.400, entre esses dois valores, eu digo que ele está num processo de transição, ou seja, a água está deixando de ser um filete e está começando a fazer todo aquele emaranhado. Ou seja, eu estou aumentando a velocidade da água. E quando esse número é maior que 2.400, eu estou no sistema turbulento. Pessoal, vocês podem achar livros que vai falar que o número de Reynolds é 2.300, outro vai falar que é menor que 2.400, tá? Eu estou usando um dos autores e essa variação na engenharia, ela é natural que aconteça, tá? A gente não trabalha com coisas muito exatas, por quê? Isso é feito experimentos, são vários experimentos. Ah, professor, mas um livro deu 2.400, o senhor deu 2. Vai dar muita diferença no final? Não. Vocês vão perceber que não altera nada. Vou fechar aqui. Tá? Então, pode confiar por enquanto. Então, para fechar essa aula, eu passar o desafio para vocês me entregarem até amanhã. É um desafio para quem quiser ganhar meio ponto extra. Pode fazer hoje, me mandar hoje, ou pode fazer amanhã. É o seguinte. Eu vou fazer um exercício bem simples do número de Reynolds só para vocês entenderem. A pergunta é: calcular o número de Reynolds e no final vocês vão me falar se o escoamento é laminar ou turbulento. Sabendo que a tubulação tem um diâmetro de 4 centímetros e a água escoa a uma velocidade de 0,05 metros por segundo. Então, vamos lá. Vamos colocar a fórmula de Reynolds aqui. ρdV sobre μ. E vamos ver tudo que eu tenho. Falou que é água. Esse símbolo, vocês não podem esquecer que se trata de densidade. E a densidade da água vale 1000. O D do diâmetro. Qual que é o diâmetro desse tubo? Olha aqui, ó, 4 centímetros. Então, vamos pôr diâmetro 4 centímetros, que é 0,04 metros. Depois, a próxima letra do alfabeto que aparece é a velocidade. E a velocidade aqui, ela é 0,05 metros por segundo. E, por fim, eu tenho que achar o valor da viscosidade da água. Moçada, ó, pode decorar só o da água. Está aqui nessa tabela. 10 a menos 3. Cadê nossa tabela aqui? Aqui, ó. A água, a viscosidade dela é 1 vezes 10 a menos 3. Vou considerar só o número 1. Então, vai ficar assim. 10 a menos 3. Aqui não tem segredo, tá bom? É só você trocar na fórmula e ser feliz. Olha a nossa fórmula. O nosso ρ vale 1000. O diâmetro é 0,04. A velocidade nossa aqui é 0,05. E a viscosidade é 10 elevado a menos 3. Se eu colocar isso aqui na calculadora, alguém fez aí? Não, né? Deu 2000. Só que, ó, para a gente finalizar a aula com sucesso, 2000 o quê? 2000 nada, 2000 número. Isso aqui é um número
E eu sei quando ele é menor que 2.000, eu sei que ele está na fase que eu chamo de laminar. Então, resumindo, para que serve o número de Reynolds? Para falar se a água tem comportamento de lâmina ou se ela tem um comportamento bagunçado, chamado de comportamento turbulento. Moçada, vai ficar como desafio. Quem quiser fazer hoje, faz e me manda. Quem quiser fazer amanhã. Mas para os 4 primeiros eu vou dar meio ponto na média, tá? Não vale nota para os outros. Pode me mandar no WhatsApp. Eu quero que vocês provem para mim que esse número ele é adimensional. É isso que a gente vai fazer. Eu quero que vocês peguem essas unidades e coloquem aqui, dentro da fórmula, ó. O ρ é quilos por metro cúbico. O diâmetro é metro. A velocidade é metros por segundo. E a viscosidade é Pascal vezes segundo. Para você provar que esse número é adimensional, eu quero que você quebre a cabeça e manipule essas unidades de medida para que no final tudo se cancele e não sobre nada. Se tudo cancelar, não sobrar metro, não sobrar segundo, eu posso afirmar que o número é adimensional. Então é isso aí, pessoal. Quem quiser tentar hoje ganhar esse meio ponto, ótimo. Quem não quiser, eu vou postar uma videoaula amanhã para vocês assistirem durante a semana, provando que ele é adimensional e resolvendo só o exercício 2 com vocês, tá? Não vou passar muita matéria para a semana, não. É só essa prova e a questão 2, tá? Que aí eu não preciso ficar Ô, Juninho, que é para te enviar é a questão 1 e essa daí? Não, é para me enviar só isso aqui se você conseguir, ó. Provar que ele é dimensional. Ah, tá. Tá? E até o que eu for resolver dele ser dimensional e essa questão 2, não precisa me mandar, não. Tá? Depois da videoaula. É só para estudar para a próxima aula. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês consigam quebrar o desafio. Não vou dar mais Ô, dica que Juninho, eu dei. Oi? eu não entendi. O que é para te mandar? Se você conseguir fazer o desafio, você vai tentar provar para mim que essa fórmula de Reynolds, ela é um número adimensional, não tem dimensão nenhuma. Você vai pegar essas unidades aqui, vai substituir em cima da fórmula. Se você conseguir manipular todas essas fórmulas para que isso aqui cancele tudo, você consegue provar que é dimensional. Aí eu te dou meio ponto na média. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida dessa aula? Querem perguntar alguma coisa? Ô, Juninho, onde que é para mandar o... Qual WhatsApp que é para mandar o desafio Não, aí? é como são só os 4 primeiros alunos, pode mandar no meu zap normal mesmo. Beleza. Porque o outro lá, senão vai bagunçar. Eu tenho que corrigir aquela tarefa de vocês ainda. Meninos, é isso aí então, tá? Eu vou postar uma aulinha amanhã para vocês poderem brincar, para eu não ter que ficar 1h30 descendo o pau aqui com vocês, senão vocês não vão aguentar ouvir minha voz mais. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem fora o desafio, tá? Porque eu quero que vocês quebrem a cabeça sozinho um pouco para vocês aprenderem, vocês podem estar me perguntando, tá bom, pessoal? E amanhã eu posto e na próxima aula, na sexta-feira, a gente continua falando um pouquinho sobre o número de Reynolds e perda de carga. Tá joia? Certinho, Juninho. Beleza, então. Galera, um beijo para vocês. Valeu, Fiquem com Juninho. Deus, viu? Valeu, Juninho, com Deus também. Com Deus também, Juninho. Até Valeu. sexta. Juninho, até sexta. Boa noite. Boa noite, meninos.